Olá, amigos, olá, amigas, boa noite ou boa tardezinha para todo o Rio Grande do Sul, porque afinal de contas ainda não chegou a noite, né? Hoje é sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019. Aqui em Porto Alegre, zona norte da capital, 32 graus centígrados, muito quente. A temperatura, aliás, a semana está sendo bastante quente. A previsão na semana que vem parece que a temperatura vai reduzir um pouco e nos livrar deste calor, né, que tem feito em Porto Alegre. A umidade relativa do ar também muito baixa, 47%, quando o normal, eu sempre digo aqui, o normal é entre 60% e 70%. Baixa umidade relativa do ar dá problema na saúde, principalmente de crianças e velhos, né? E, sobretudo, é uma situação que é incivilizada, segundo o próprio Aristóteles, discípulo de Platão. Bom, 19 horas e 2 minutos, horário brasileiro de verão. Aliás, falando em horário brasileiro de verão... Não tem mais horário brasileiro. Horário brasileiro de verão normal. Calma, candiota. Calma, doutora. Tá. Não, eu me esqueci que tu é criativo. Saiu pela É verão, mas é normal do Brasil agora. Horário brasileiro de verão. Mesmo, tá normal, tá certo. Bom, não preciso agora apresentar, mas de qualquer maneira, a nossa bancada está hoje constituída de 2 representantes da ala feminina e 2 representantes da ala masculina. Quero saber quantos colorados tem. Isso aí é um detalhe, né? Porque eu sei que os caras estão os colorados estão se escondendo por aí, né, tia? Tanto é que um colorado que era para estar aqui não está, não quis ir, porque os caras estão se escondendo. De qualquer maneira, assim, hoje as meninas é que mandam aqui esse programa, né? Apesar do chefe não achar que é isso, mas eu acho. E elas queriam suco de laranja, Petri. Por isso está o suco de laranja aqui. A opção é suco de uva, mas a Micheline e a doutora Roxane, que aliás estão aqui conosco. Primeiro, o Cláudio Candiota, obrigado, Candiota, pela tua presença. Nessa sexta-feira, eu achei que estivesse na praia, tia. Que praia aqui? A praia no Caribe. Eu achei que tu ia dizer outra coisa, fiquei meio complicado. Bronzeado, esse bronzeado. Te dá minha humilde casinha. Humilde residência. Doutora Micheline, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você é amarelão Adoro aí? estar aqui, sabes? Que legal. Colorada. Doutora Roxane, obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui Nossa de novo. especialista na área de trânsito, não é só de trânsito, a doutora Roxane é advogada, tem participado aqui do programa e traz contribuições não só nesta área de trânsito, que ela, como diz o nosso chefe, PhD. Bom, nós estamos com o programa nesta sexta-feira e a tradição aqui do nosso atividade há 26 anos, um programa tradicionalíssimo, consolidado, um programa da televisão do Rio Grande do Sul, que é hoje um ícone da televisão gaúcha no sentido do Rio Grande do Sul. Uma televisão que traz opinião, conteúdo, descompromissado, sem compromisso com este, com aquele, mas a opinião do pensamento, daquilo que o pessoal pensa, o pessoal que desfila aqui no programa Atividade, aquilo que ele pensa, ele vem aqui e diz. E é importante isso, que traz conteúdo, informação para vocês, telespectadores aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Bom, o programa, tradicionalmente, eu disse, ele começa sempre com a questão de esporte. Vamos fazer uma passagem rápida aqui, porque o Grêmio joga esse fim de semana com o time titular que vai disputar a Libertadores da América. O Inter, eu acho que também está se preparando para isso. O Inter joga contra o Avenida, lá em Santa Cruz. O Avenida que fez um belo papel jogando contra o Corinthians, quase fez o crime lá contra o Corinthians, mas eu acho que foi uma atuação belíssima que nos orgulhou a todos nós gaúchos que torcemos para o futebol do Rio Grande do Sul. Parabéns ao pessoal do Avenida, que teve hombridade, que teve empenho, mostrou a raça do gaúcho e mostrou que entre Davi e Golias nem sempre a diferença é muito grande. Dependendo do desempenho, Davi ganhou do monstro Golias e quase que o Avenida fez esse crime também lá em São Paulo. Bom, e o Internacional joga lá em Santa Cruz e o Grêmio joga aqui contra o São José, aqui na Arena, se preparando para o campeonato que é o talvez mais importante que eles vão disputar aqui antes do Campeonato Brasileiro, que é a Libertadores da América. Doutora Micheline, está entusiasmada com o teu Internacional? Não, sabia que ia sobrar para mim. Eu não estou sabendo essa semana nada do que está acontecendo com o Inter, só sei que ele está em péssima situação. Continua. E eu fico muito triste por isso. Tu não dá risada, Candiota. Ela vem dizendo, e Colorado não pediu, né? Pediu a pergunta. Deixou a bola picando. Ficou, Não sei levou. o que está acontecendo, só sei que está em péssima situação. Esse é o meu comentário. E o comentário balizado da doutora Roxane sobre o nosso esporte? A mesma coisa. Nessas situações eu costumo poupar os telespectadores da minha opinião futebolística. Foi pior que eu largo para ti, viu, Candiota? Eu também, eu acompanho o voto da relatora.
O mestre José Essa Silva. bancada hoje para futebol. Mestre José Silva, vê que posição tu me coloca aqui. 3 caras que não querem saber de esporte e eu tenho que falar sobre futebol aqui no começo do programa. A única que aliás, poderia falar alguma coisa é a gremista aqui, né? Já que os colorados não querem falar, Não, né? mas Eu o sou Candiota, gremista. ele é Mas gremista. eu faço minhas as tuas palavras. Eu vou poupar os pela telespectadores da minha opinião. vai pela relatora. Totalmente desabalizada. Pô, eu então foi que dei opinião. Está mal, mas eu não sei do que está acontecendo. Eu sei que está mal o Inter. Que Tá tem bom. que melhorar. Tá, e dá alguma notícia boa do meu Inter? Não tem? Mas não tem que. Isso é bom que eu não vou inventar fake news aqui, né? Fake news eu não vou E o inventar. teu viu, Grêmio cara? também? Ah, nós estamos aí, nós estamos triturando. É só Ah, 4, meu 5 a 0 e Deus. tal. Vamos triturar o São José. Aliás, não, aqui, ó, falando sério, nós temos que torcer agora que Grêmio e Internacional estão 2 na Libertadores da América. Final Grêmio e Internacional na Libertadores. Que maravilha seria, né? Um final dos dois, né? Disputando a Libertadores da América. Como gremista, claro que eu gostaria que chegasse a mudar o Inter também para nós ganhar do Colorado. E a diferença é que não vai ser aquela baixaria que foi os dois argentinos lá. Ah, né? sim, claro que não é vai assim. ser isso. Eu quero que o Inter seria? seja E porque nós por queremos ganhar do quê? Inter. Por que tu acha que o teu Grêmio ia ganhar do meu Inter? Mas nós estamos triturando aí. Tu não disse que o Inter está mal? Tá com Hoje, né? vergonha? Amanhã já é outro dia? Ah, então tá. Ah, Tá com pode esperança aí. melhorar? A Pessoal, esperança é a última que morre. Vocês estão aqui ao vivo na RDC TV, 24 horas, www.rdctv.com.br, no YouTube, RDC TV Digital, Facebook, Instagram, RDC TV, em todo o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Parabéns aí, pessoal do interior. Muito obrigado pela audiência, pelo compromisso que vocês têm agora com o nosso programa, sempre assistindo. E, inclusive, eu recebo muitos e-mails de amigos meus que estão espalhados pelo Rio Grande do Sul, Livramento, Uruguaiana, Santo Ângelo, Santa Maria, uma audiência muito grande em Santa Maria. Bom, Sucos Petri, sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sucos Petri, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Sucos Petri, por isso que aqui a atividade tem o Sucos Petri, para que as pessoas possam aqui se abastecer e degustar esse suco Petri, que é o melhor suco que temos por aí. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas é uma entidade, uma instituição que reúne os lojistas de Porto Alegre e traz para eles a oportunidade de qualificar o seu gerenciamento do seu negócio e também qualificar os seus colaboradores. Nada melhor do que ter uma empresa que tenha o pessoal com ânimo, com entusiasmo e, sobretudo, com preparo para ir em frente e colocar o seu negócio entre os melhores. E se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Comentários, opiniões altamente intelectualizadas, todas comandadas por Percival Pugina. Percival Pugina que, inclusive, desfila aqui, né? Normalmente nas quartas-feiras, no ambiente seleto, que é a quarta-feira aqui dos nossos comentaristas, que trazem coisas realmente importantes para todos vocês. E com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país, agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais e maior entre as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente oportunidade de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Aliás, na Cobasi tem desfilado aqui em Porto Alegre uma das integrantes aqui do nosso atividade, que é a doutora Rafaela, né, que tem lá seus 3 pets em casa, e ela desfila com aqueles cachorros ali, orgulhosa, né, dos seus pets lá no Cobasi. Foi vista ela e também a Simone Magalhães, com o Tony Blair. O Tony Blair é uma figura. O Tony Blair, quando ele aparece, ele tem um nome pomposo e tal, né? Ele se destaca, né? É, o se destaca. Simone, Da Simone Magalhães. O Tony Blair é uma figura. Bom, agora, você não pode perder o seu sono. Nem deixe que ninguém faça com que você perca o sono. Um sono bom à noite é uma prerrogativa para que você tenha um dia maravilhoso no dia seguinte. Você dorme bem e tem um dia maravilhoso no dia seguinte. Agora, se você está meio perturbado, não está com sono tranquilo, procure o Banrisul. Problema financeiro, o Banrisul resolve e ajusta aí para que você tenha um som maravilhoso. Vamos ver aí a mensagem do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 90 anos trazendo desenvolvimento para o nosso estado. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho?
procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, nós estamos aqui com o programa Atividades, são 19 horas 11 minutos, programa ao vivo aqui direto de Porto Alegre para o mundo, né? O mundo todo hoje nos assiste aqui. Amigos meus daqui estão em Paris, viajaram para lá o mês passado, ficar até o fim desse mês, diz que acompanham o programa para ter as notícias do Rio Grande do Sul através da internet. Um grande abraço a vocês aí que estão em Paris, na grande cidade de luz, né, o Candiota? Paris, sim. A grande cidade de luz. Gosta de Paris? Quem é que não gosta de Paris? Sim, mas tu é muito americano, né? Por isso que eu te pergunto isso. Tu só fala nos Estados Unidos, né? Isso não quer dizer que não vai gostar. Como é que não vou Paris gostar não, de Paris? É impossível não gostar de Paris. Pois não. O que está acontecendo que está... Bom, até tu tá de amarelo aí, tu não tá aderindo aos coletes amarelos. não! Coletes amarelos. É só dizer modelito europeu, né? Bom, o Carlos Bolsonaro deu uma declaração hoje que está também provocando muita celeuma, muita polêmica, que é o seguinte: ele disse que se aquela mulher que foi espancada no Rio de Janeiro, uma coisa bárbara, né, que foi completamente desfigurada durante 4 horas, se ela tivesse uma arma em casa, ela teria chance de se defender. Cláudio Candiota. E tu acha que não teria? Claro que teria. Claro que eu acho que teria. Mas isso provocou muita, e sobretudo naquela ala que é contra o armamento, né, que acha que... Sim, mas isso nós estamos falando da extrema esquerda mais atrasada do planeta. Do globo. É evidente. Aliás, eu e minha mulher fizemos curso de tiro, né? E a gente aprende muito. Então, se essa moça tivesse feito um curso de tiro e aprenderia a manusear arma, ela também saberia o momento mas parece que ela está dormindo, né? Quando foi agredida, pelo que eu ouvi no noticiário aí. Que ela comentou, que ela estava... Mas, obviamente, se ela tivesse um treinamento e acesso a uma arma, podia cancelar o CPF do bandido esse, né? Que agora ficou louco, né, o cara? É louco agora. Todo o sujeito, ou ele é bonzinho, sustentava a família, medida de segurança, ou enlouqueceu, então. Teve um surto psicótico. Pra cadeia. Doutora Roxane. Na verdade, independente do posicionamento de se ser a favor ou contra a questão das armas, no caso específico, eu entendo que não iria fazer diferença nenhuma. O que faria diferença ali? Que ela tivesse algum treinamento de defesa pessoal. Porque o grande problema foi que ela levou uma gravata, não foi uma coisa assim? Não, ela foi surpreendida. Então, pelo que eu entendi, ela acordou apanhando. Na minha opinião, uma arma causaria uma morte de ambas as partes. Ou uma ou outra, entendeu? Se fosse dele, seria melhor. Seria melhor. O problema é que poderia ser dela também. Poderia. Agora, independente, por isso que eu estou dizendo, naquele caso específico, eu acho que não iria fazer essa diferença, como eu falei. Poderia fazer, poderia ou não poderia, né? Eu acho que numa luta corporal que ela estava com ele, como aparentemente foi o que foi noticiado, o manuseio de uma arma ainda seria ela teria que ser ninja, não, entendeu? Acontece que quando tu faz o curso de tiro, eles te ensinam a oportunidade, ou seja, tu tens que as estratégias. Tu tens que ter certeza que tu tens uma oportunidade. Porque geralmente tu está enfrentando um bandido que não tem medo de nada, geralmente está drogado. Então, assim, a tua chance de reação ela é menor. Agora, se tu tens uma arma, tu tens uma chance. Se não tens uma arma, a tua chance é 0. Mas eu concordo contigo. Naquela situação, pelo que se leu, pelo que se ouviu na televisão, da notícia, ela não teve chance. Ela foi surpreendida, ela foi atacada enquanto estava dormindo. E ele teria tido um surto. Né? Agora, eu gostaria que ele fosse curar o surto dele com 25, 30 anos de cadeia. Dá tempo para curar, né? O que tivesse o CPF anulado. O CPF cancelado. Cancelado, né? É verdade. Agora, também teve um outro episódio, e aí depois eu queria também fazer um comentário, passar claro para os nossos debatedores aqui, que é a questão daquele segurança, né, que sufocou o rapaz, apesar da insistência das pessoas e da falta de ação dos colegas dele. Olha, eu acho um grande absurdo isso, e eu queria dar essa introdução para falar o seguinte: eu visito muitas empresas, aqui em Cachoeirinha, no Distrito Industrial, Gravataí, as grandes empresas, e claro, pela questão da segurança pública, as empresas estão hoje contratando seguranças dessas empresas privadas. O problema é isso aí. Por exemplo, esse camarada que matou esse rapaz lá sufocado, lá acho que foi no Rio, no supermercado e tal,
ele já tinha antecedentes, ele não poderia estar trabalhando como segurança. E o dono da empresa disse que isso era com a Polícia Federal, não é com a Polícia Federal. Quem tem que, tu é o dono da empresa, tu é o responsável pelos atos dos teus funcionários. Então, eles é que tinham que ver que o camarada não tinha condições legais, morais e nem emocionais para exercer a profissão de segurança. Eu digo isso porque eu visito muito essas empresas e eu fico impressionado de ver a falta de preparo dessas pessoas para receber pessoas de bem. Eles parecem que estão lá só para receber bandido. Tanto chega lá, os caras são mal encarados, eles respondem de maneira grosseira. Eu não quero que o cara chegue lá da gente, não, mas que tenha uma abordagem compatível com o camarada que está lá. Eu me lembro que uma certa vez eu fui fazer uma visita um pouco tempo atrás com um ex-governador aqui, conhecido, famoso. O cara não reconheceu o governador e foi grosseiro com o cara. Aí o cara disse, tu vê uma coisa, eu sou ex-governador, estou aqui um imbecil desse, um brucutu desse. Quer dizer, então é preciso ter mais cuidado com isso. As empresas contratar gente que tem um pouco mais de habilidade para receber as pessoas, que normalmente são pessoas de bem que vão. Treinamento, isso é treinamento. Que esse cidadão aí que não estava qualificado para a função, primeiro porque não tinha autorização, ele estava com a licença... Já tinha tido um problema também. Mas não tinha treinamento adequado, porque o que ele fez foi sufocar, dominou, o camarada deu. Aí é o excesso de reação, né? O que eu ia comentar, vamos supor que ele não tenha tido treinamento adequado, mas e cadê o bom senso da criatura? Sim. Com um Ele monte tá de gente em volta... mobilizando o cidadão mas aí tu tá por pedindo mais bom de senso que nem o cara que tantos... foi lá e Não, trucidou a peraí, mulher, entendeu? treinamento eu acho que é uma coisa técnica. A técnica que tu usa ali, papá, pega o braço... Talvez isso seja é um cara que treinamento. não passasse num psicotécnico, entende? Agora, Isso aí, é exatamente a o bom empresa senso que emocional. contratou, Pô, mas segurança, o mínimo tem que ter um emocional controlado. E é isso Mas ele que tá o Silvio com arma, falou, né? porque ele tá tendo atitudes para segurar, para repreender. Como é que não vai ter o mínimo de noção? Não, peraí, tantos segundos e tal. Ainda mais que tinha uma plateia ali para falar, né? Agora, não, tira, quando- já morreu, não tá imobilizado. E Quando a há pessoa não faz treinamento, nada. quando há treinamento é outra história. Teve um assalto ali na 24 de outubro, um camarada foi a vítima, no caso, estava dando marcha ré num carro lá que estava estacionado ali na frente de onde tem o negócio do dos cavalos. Turf. Isso, tá. isso. Ele estava dando Aquela rua ali. ali. Ele estava dando ré, porque tinha que É. comprar um negócio, não sei aonde, e aí ele estava dando marcha ré e os bandidos chegaram, né, um de cada lado, armados. Né? E ele, então, saiu do carro, Ele era policial, né? só que ele era policial. É. O bandido não sabia. Né? Ele deixou, tal, saiu, e quando ele viu que tinha oportunidade, deu um tiro no cara, né, no bandido, e o outro bandido saiu correndo. Isso aí eu sei porque eu conheço o pessoal ali eles me contaram a história. Aí o que fez o policial? Né? Ele, com a arma, ele chegou à conclusão que se ele atirasse no que estava fugindo, poderia causar ferimento em alguém. Treinado. Então, aquele outro, o segundo cara fugiu. Mas o primeiro lá, o que estava na direção, cancelado o CPF. Mas até ter isso, né, Candiota? Não, tem que ser treinado, né? Olha Muito quanto bem tempo um treinado. policial precisa. Ele faz uma escola, né? Primeiro ele passa no concurso, Claro. depois faz uma escola, faz um treinamento e é monitorado, né, durante toda a sua carreira. E infelizmente, e aqui eu tinha dúvidas em relação à questão das armas, né? Nem todo cidadão tem capacidade para isso. Se nós tivermos um sistema que controle o tipo de pessoa que vai ter o porte de armas, né? Não é porte, é posse. É posse, né? Isso. O porte, não sei se vai ser liberado, Porte mas tu é pode mais dar com a arma complicado. onde for, onde quiser. É mais complicado. Eu acho que realmente esse problema, por exemplo, que envolve as localidades mais distantes, né? Imóveis rurais, acaba tendo essa necessidade de tu ter um tipo de proteção pessoal, porque tu não tu tem tá para lá no onde meio do gritar, nada, né? né? A segurança pública não chega lá e não chega em tempo. Agora, independente disso, eu acho o seguinte, olha aqui, ó, há uma velha máxima que diz assim, se você quiser a paz, prepara-te para a guerra. Isso significa, com relação ao armamento, é o seguinte, por que os bandidos chegam hoje, são ousados, fazem as coisas na luz do dia, onde tem milhares de pessoas, então aí por quê? Eles sabem que as pessoas estão desarmadas. Então, o fato de você armar, possibilitar as pessoas estarem armadas, vai criar dúvida.
No bandido assim, ó, eu vou chegar, mas se o cara está armado. Eu tenho um exemplo lá em casa, por Ele exemplo. perde a certeza, que hoje Exatamente, ele tem hoje eu tenho certeza. certeza. dos Isso é um dos fatores. fatores, Outra né? coisa assim, eu Não estava ali no meu prédio em casa, há uns anos atrás, um vizinho vinha chegando com a esposa, vinha lá de Ipanema, e ele notou, ele é um cara que trabalha no área judiciária, e ele está muito bem preparado, ele usa arma e tem curso de arma. E ele vinha com ela, chegando perto de casa, ele viu que um carro branco vinha seguindo ele desde Ipanema. Aí ele disse, olha, para a mulher dele, aqui, ó, tem um carro seguindo aqui, então tu te prepara. Se eles vierem aqui, vão levar bala. Aí o cara entrou na garagem. Quando ele entrou, saíram 2 caras do carro, eram 3, um na direção, saíram 2. Pá. E o cara que veio aqui, que entrou primeiro para abordar ele, quando o cara chegou aqui, abriu a arma, ele deu-lhe 7 tiros no cara, o cara morreu ali. E o outro saiu correndo e pegou o carro ali e se foi embora. Quer dizer, isso é que o cara é preparado. E pelo que eu sei, por exemplo, eu conversei hoje à tarde, lá num programa de rádio, com um cara que é dono de uma dessas empresas que fazem treinamento de armamentos. Ele diz que o número de mulheres que hoje buscam o treinamento para isso é impressionante. De cada 10 alunos, sabe quantos são mulheres? 8. Porque a mulher sai muito, dirige 8 são muito, tá mulheres. na rua. Tá, Sabe, Silvio, que esse tá foi um dos ativa argumentos, demais. e que eu acho que a primeira pessoa que eu escutei falando isso foi o Pugina, né? Eu escuto muito a opinião dele. E eu A fiquei nossa, na não. dúvida. Não, de vocês Não, agora também. tu já falou. Não, agora falou. magoou. Houve muita opinião do Puxa, Fugina, agora viu? magoou. Nós estamos roubados, estamos ferrados, viu? Mas, não, é que casualmente foi a primeira pessoa Não, que tô falou isso. brincando, Tô brincando. Realmente, ele tem muita razão nisso. Só que aí eu também escutei um argumento contrário que me fez dissuadir desse entendimento. Porque se fosse só por conta disso, o bandido não enfrentava a polícia lá no morro. Porque ele sabe que a polícia tem arma. Mas só que as Aliás, armas da ele polícia- sabe que a polícia tem treinamento para matar ele, inclusive, E as com a armas arma. da polícia são aí muito é que tá o velhas, problema. não tem como... Do os bandido é caras melhor, estão a lá arma no- do O bandido bandido está com é fuzil superior. e Os o caras cara lá em com cima do 38 morro, eles enferrujado. têm arma para derrubar helicóptero, É. a polícia blindada. E a polícia com E a 38 polícia com enferrujada. 38. Porque não funciona, é por isso que eles Deus fazem que isso. me Aliás, eu perdoe. vi um bandido dizer isso aí, não estou inventando. Ele dizia assim, ó, É. mas eles não têm nem como fazer carreira conosco. Eles disseram que não tem, porque os policiais, e não são todos são preparados, nem todos são preparados. Tem brigadiano que não é bem preparado. Quer dizer, mas o camarada sabe que o armamento da brigada, do Estado, não funciona. Agora, os bandidos lá nos Estados Unidos, quando a polícia é super armada, também enfrenta a polícia. A diferença lá é que a polícia lá está bem armada Mas e vai mata preparado. os bandidos. É. A maioria... Mas Eles cancelam do que tu muito sabe, CPF porque esses lá. tempos saiu uma reportagem sobre os Estados Unidos e de como Nova York conseguiu derrubar drasticamente a questão Eu da fui criminalidade. testemunha desse- Giuliani. Graças ao O que Giuliani. foi que ele fez lá? Tu sabe? Eu sei. Porque eu sou, assim, apaixonado por Nova York. Então, Maravilha. Somos dois. Eu vou a Nova York todos os anos, desde 1969. Então você pessoa faça as gosta contas. de Nova E vou dizer York. mais, vou todos os anos. Quando não vou 2 vezes ou 3, mas tudo bem. Então, eu acompanhei. Na década de 70, não dava para andar na rua em Nova York. Era no Brasil. Era um Brasil. Era um Era no Rio Brasil. de Janeiro. Né? Até que. E o Giuliani, cara, ele ficou famoso pelo Tolerância Zero. Mas começou antes do Giuliani o movimento de Mas não foi de depois do 11 combate de ao setembro? crime. Não, foi bem antes, foi na década de bem 80. Muito antes. Foi na Década década de 80. Década de 80. Década de 80. Rodolfo Eles Giuliani. começaram a reprimir tudo que era tipo de crime. Quer dizer, o sujeito roubou numa loja, sei lá, uma camiseta, ele ia pequeno preso. crime. Certeza da punição. Ele Aquilo que a gente não claro, tem aqui, né? Claro que as penas eram diferentes. Mas eles também fizeram o seguinte, eles criaram presídios, construíram presídios dividindo pelo potencial ofensivo, para não fazer o que acontece aqui, que um criminoso traficante vai ficar no mesmo lugar do cara que roubou a camiseta. Não tem. Isso aí é uma barbaridade. Então lá eles fizeram isso. E começaram a prender todo mundo. E realmente, dentro de um tempo, virou um paraíso. Tu caminha em Nova York a 1h da manhã, tranquilamente, em Manhattan, sem problema nenhum. Tu anda de metrô de noite. Antigamente era um horror tu andar no metrô de noite, aquele pichado, era uma vergonha, está tudo limpinho, uma maravilha. Porque vai todo mundo em cana. É que a sociedade, ela é uma sociedade adiantada, uma sociedade que sabe o papel que o Estado exerce. Né? Aqui se confunde muito a questão do papel do Estado, né? Mas o que é essa questão? Imagina colocar no Brasil tolerância zero com os bandidos. Pô, pelo amor de Deus, né? Que a gente não aceita isso. Essa esquerda aí não aceita, quer dizer, qualquer coisinha tu
Eles querem ver o policial morto. Uma sociedade desenvolvida quer ver um bandido morto e não um policial morto. Agora, sabe Só que os assassinatos foram reduzidos em 65% em Nova York. Olha só. O Giuliani. Não, e sabe que foi tão interessante esses presídios que eles fizeram para, vamos dizer assim, para o criminoso de menor potencial ofensivo, criou um espécime lá que chama o snowbird. Então, o que é o snowbird? É um sujeito que vive na rua, etc. Tal, digamos assim, um sem-teto, vamos. Ele comete um pequeno delito no inverno para ser preso e passar o inverno na cadeia. Comida de graça. Que né? também é muito, muito difícil de tu ver homeless lá, né? Pessoas sem teto. Então, assim, o cara tá lá, tá com dificuldades. Então, ele comete um pequeno delito, já para tentar, para fazer o que pode para ser preso, ele vai preso. X meses de cadeia, ele passa o inverno na cadeia, entendeu? Tranquilo, comendo de graça, obrigado e tal, tranquilo. Depois, no verão, ele volta para a rua. Mas aqui tem o bônus presidiário também, né? O cara vai pra cadeia, a família fica ganhando uma grana lá. Então, Bom, isso aí é uma isso é outro lado aberração. também, né? Isso é uma aberração. É uma aberração, né? É uma um bárbara, absurdo, né? E ganha mais que um assalariado que trabalha, feito um louco. E o que aconteceu mataram os policiais, mataram 13, né? 12 Não. bandidos. Esse- Não, e depois vocês ouviram o áudio dos esse- bandidos não. que fizeram um minuto de silêncio na prisão em homenagem ao... Daí começou a elencar o nome dos bandidos que foram mortos. Toninho, Chiquinho, não sei o que, os nomes. Que é isso? Mas o quê? Que é isso? Qual é a Não, câmera? mas o pior foi uma comentarista da Globo, sim. que me diz o seguinte, que ficou escandalizada porque não morreu nenhum. Nenhum policial. Morreram 13 bandidos e não morreram Ela um diz policial. assim, sempre numa guerra, né? De um lado morre o outro. Tipo assim, tem que morrer os bandidos. Mas que a absurdo. polícia tem que morrer. E mais engraçado que é aquela correspondente de Nova York, né? Exato. Não, Não, ela é de foi Brasília. daqui, foi Brasília? daqui Ela lá é de de Brasília. Brasília. Ela- Pô, mas aquela eles é de também Brasília. circulam por lá, O né? dia Então, que ela for assaltada, ou que a casa dela for invadida, ou tiver Mas algum isso é problema, em comentário. vez de chamar a polícia, ela que chame o bandido. É. Não, aí é chacina, porque... Meu Deus do céu, e o que eles fazem com a gente? Os Era bandidos bala fazem com a voando para tudo sociedade. que é lado. A polícia apreendeu fuzil, granada, tinha um arsenal dentro da tal da casa lá. Morreram 13 bandidos, a mulher, em vez de fazer uma festa, prestar homenagem para a polícia, me diz uma barbaridade. Mas Agora- o policial não tem respeito do cidadão aqui. Eles não respeitam a polícia, É, né? aí morre Aí 65 mil assassinatos por ano, por quê? Porque, em vez de defender a polícia, a imprensa defende os bandidos. Mas vocês já viram alguma dessas feministas aí, que essas ativistas aí, saírem em defesa dessa mulher que apanhou? Ninguém Não sabe? apareceu. Se fosse da esquerda, aliás, hoje eu participei de um programa de rádio e nós estávamos vendo lá que parece que esse pessoal da esquerdopata aí, ele foi ver qual era o candidato que a mulher essa que apanhou lá no Rio de Janeiro estava apoiando, que como ela apoiou o Bolsonaro, aqui ó, tinha que acontecer isso com ela mesmo. Ai, E aí que horror. esta hipocrisia dessa esquerda, essa esquerda que estava nos levando para o fundo do poço, como é a Venezuela lá, Eu graças tava a Deus. no Rádio Livre da Band, eu estava Rádio Livre da Band. Exatamente. Então, o Eu camarada ouvi que quando estava tu lá, falaste isso, é uma barbaridade. É É. por isso que eu digo, a esquerda brasileira Não é vale a esquerda nada. mais atrasada do É planeta hipócrita, Terra. é hipócrita. Não tem ninguém Também. mais atrasado que a esquerda brasileira. Mas aí eu tenho que fazer um comentário aqui. Eu acho que vocês estão numa microbolha em relação às redes sociais ou até o que vocês estão Mas vendo. eu Porque não vejo nas- redes sociais. no meu convívio, chegou sim pessoas falando sobre essa questão. Teve inclusive um movimento querendo, não sei, um dia de que as mulheres trocassem a sua foto do Facebook. Não sei se deu certo isso, tá? Para botar uma foto preta, não sei o quê, em homenagem, ou seja, em protesto àquilo que tinha acontecido com essa pessoa. Mas- Então, independente da questão política, Silvio, e eu não estou defendendo a esquerda, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nada se justifica penalizar uma pessoa que já foi, que apanhou, que está num estado... Ela vai 6 meses fazendo cirurgia. Exatamente. Por quê? Porque ela votou no Bolsonaro, porque ela votou no Haddad? Pelo amor de Deus, cadê a empatia com o outro ser humano? Não, Isso aí, sim é Isso aí é a condenável. distorção Isso é da condenável. esquerda mais atrasada do mundo. A esquerda brasileira, ela está à esquerda da Coreia do Norte. A esquerda brasileira, ela é pior do que os comunistas da Coreia do Norte. Por quê? Porque o ditador da Coreia do Norte está se aproximando dos Estados Unidos. Entendeu? Mas, Candiota, Agora, a não esquerda é- brasileira é uma aberração, é uma coisa assim, é uma distorção, é uma coisa inacreditável.
Eles acham que Cuba é uma democracia. Mas os dois lados têm extremos, e esses dois lados extremados são ruins. Não, mas o extremado da esquerda, pelo amor de Deus, não tem nem comparação com o outro lado. E quero dizer o seguinte, olha, que o que eu fico assim, horrorizado de ver é que a Maria do Rosário, aquelas senadoras do PT, que qualquer coisa, quando atinge algum da esquerda, elas vêm com as bandeiras, e elas não apareceram. Podem ter outras entidades. E elas estão essa, erradas sim, por isso. Hã? E eu acho que elas estão extremamente erradas. É por isso que nós estamos cobrando. Quer dizer, Perdem sim, a razão para fazer aquela a defesa. mulher lá que, quando o Boechat teve aquele acidente lá e tal, aquela mulher que, aquela sim é a heroína. Aquela é a heroína. Foi lá no caminhão. Foi tirar o cara do tirou, caminhão. é. E não vi uma dessas mulheres, tipo Maria do Rosário, que elas, bom, não vou dizer o termo, mas essas mulheres aí que não valem nada para mim, quer dizer, essas mulheres não vieram. Agora, quando é qualquer uma porcariazinha da esquerda, aí elas fazem um carnaval. Quer dizer, isso é ideologia. Isso é ideologia. E sempre- Agora, eu e é queria que péssimo. esse camarada É claro, aí, que que é bateu péssimo. nessa moça, que passasse uns 15, 20 anos na cadeia. Agora, isso é um sonho, por enquanto, aqui nesse país, porque a von Richthofen, aquela, matou os pais, está solta. E Dia dos Pais ela é liberada E para foi fazer o quê? liberado, Dia dos Pais. Quer dizer, é uma coisa completamente inaceitável, um troço desse. Só no Brasil acontece Nos isso. Estados Unidos, ela ia morrer na cadeia. Prisão perpétua para essa mulher. Quando entendeu? não fosse um Estado que tivesse a pena de Quando morte, não né? fosse no Estado, tivesse a pena de morte. Agora, está solta a mulher. Os assassinos da Daniela Pérez, que mataram ela, Ele casou e virou pastor, Então, parece. que é Guilherme isso? de Pádua, né? Meu Deus do céu. O assassino do John Lennon está preso lá. O outro, aquele que deu o golpe lá, o Madoff, que deu o golpe da pirâmide lá nos Estados Unidos, ele tem 80 e tantos anos, foi condenado a 50 anos de cadeia, vai sair com 130 da cadeia. Vocês já viram algum cara da Mariana lá, preso? Algum cara essa da Brumadinho preso? O pessoal do Flamengo, a diretoria do Flamengo está se lixando. Não, está Tá negociando. debochando, não, com a- está debochando das autoridades, debochando das pessoas, das famílias que tiveram suas crianças mortas. Quer dizer, enquanto este país não tiver uma punição exemplar, vai continuar acontecendo isso. O Flamengo tinha que ter fechado a sede do Flamengo. Tinha que ter fechado, mas quem é que tem a coragem para fazer isso? Não, e prendido os E dirigentes. prendeu os dirigentes, os caras do Mínimo, Brumadinho, mínimo. o cara da Vale vai lá ainda dizer no Senado, na Câmara, sei lá, dizer que a Vale... Joia, né? Pô, que a Vale tinha que ser condecorada, mas que pode até ser, Não, mas que é no uma joia momento de empresa. uma joia, no momento daquele do cara dizer isso, no momento de uma tragédia, uma comoção nacional, e não acontece nada, não acontece absolutamente nada. Quer Não, dizer, e aí? É por isso que tudo que é bandido foge para o Brasil. Vocês não deram a guarida para o tal aquele que foi embora, como era o nome? O Batiste. italiano aquele, o Batiste. Batiste. Né? O sujeito terrorista matou 4 pessoas. Não, Deixou uma pessoa que... E o Lula deixava ele aqui. O Lula recebeu o cara aqui. O E tem- Lula, em mas- vez de mandar embora, mas esses deixava caras ele O tão- aqui. Lula e o Tarso Genro. Esses caras dizem que o Maduro é um cara democrata, mas esse assunto nós vamos tratar depois. Primeiro é o seguinte, gurias, o melhor chopp da capital, o melhor Barranco. churrasco, Barranco. Mas tu vive lá no Barranco, né? Tu também, né? Ah, deu vontade de comer uma O carninha o agora. Candiota, toda vez que for no Barranco, tá louco, o Candiota com a sua turma. Né? Ah, é? Terça-feira nós estamos lá. Viu só? Eu fui lá no Barranco e estava o seu Candiota lá. Aliás, é o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo. Aliás, a dona Roxane também ouviu outro dia lá. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, nós temos que ir lá, né? Vamos só convidar o teu marcar. marido lá, vamos lá, porque nós vamos ver. Vamos lá, vamos ver toda a turnê turma vai do- estar lá, nós vamos pegar essa do turma lá. atividade vai estar lá. Exatamente. Então, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados, no bosque, pássaros cantando. Tinha uma calopsita que cantava o hino do Grêmio lá. Mas eu parece sempre que tinha digo uma isso. que cantava uma do Colorado também, tu não sabe? Não, isso não, isso, Fake isso é fake news. news. Isso é fake Não, news. lá não, porque o Elcio é gremista. Lá não A Ele calopsita. cantava o hino do Inter, aquele até a pé nós iremos, é isso? E aqui, ó, eu vi Olha o Internacional aplaudir aqui, até a eu vi, calopsita mas, ó. e uma turma de um cara que é aqui colorado aqui, ele levou lá e deu um fundaço, a coitada da Deu um calopsita. fundaço. Um O fundaço Ibama vai matou pegar ali. esse cara. Vai. O cara que de vez em quando vem aqui fazer comentário, defender o Internacional. Bom, Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. A Vidrobox também é uma empresa, um ícone do Rio Grande do Sul. Vidros temperados e laminados, vidros duplos, termoacústicos, vidros refletivos, curvos ou planos. Vidrobox, vidros gerais limitada, 3302-4343. Pessoal, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, eu já disse aqui, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Vale a pena você ler, porque é um blog atualizado sobre assuntos, né, de grande importância e efervescência atualmente no Brasil e no mundo. Bom, em São Paulo,
ali no Allianz Parque, ali do lado do Allianz Parque, tem o Zafari, né? E o Zafari fazendo um grande sucesso em São Paulo também. O Zafari, que é o supermercado, aliás, que os paulistas, eu sempre digo aqui, ó, os paulistas adoram ir no Zafari. O Zafari está sendo um ponto de encontro de gaúchos que moram em São Paulo, gaúchos que vão lá e querem conhecer e, olha, ficam... Que realmente o Zafari é uma grife conceituada e de qualidade, exceção, né, entre os supermercados brasileiros. Grande orgulho gaúcho. Vamos à mensagem do supermercado Zafari. Está aí, supermercado Zafari, né? Então, pessoal, aqui são 19 horas e 37 minutos. Não sei se o meu relógio está certo, porque o negócio de relógio é complicado. Qual é o teu horário aí? O É isso mesmo. 19h37. 37 minutos. Programa Atividade é programa ao vivo aqui para Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o mundo todo, né? Só podendo assistir pela internet. Programa consagrado aqui sob a liderança do nosso amigo, grande jornalista, José Silvas. Bom, o assunto do momento, claro, é a questão que tem amanhã o dia D, né? Que é entra ou não entra a ajuda humanitária na Venezuela. Pelo que eu vejo, nós estamos chegando num impasse muito grande que envolve aí dois grandes países, né, que ao longo da história do século passado sempre se digladiaram, que é Estados Unidos, União Soviética, agora a Rússia. E eu penso, candidato, te passo a palavra, mas observando primeiramente o seguinte, eu penso que esse conflito, a harmonização disso, ou chegar ao fim desse conflito, que pode trazer trágicas consequências, vai depender das posturas do Bush, não, do Trump e do Putin, né? Se eles chegarem, porque na verdade, eu sei disso, tu sabe melhor do que eu, se os Estados Unidos quiserem, os Estados Unidos derrubam, arrasam com a Rússia, porque a Rússia não tem como competir militarmente com os Estados Unidos. Nunca teve. Talvez quem possa, né, de certa maneira, competir com os americanos é a China, mas a China não vai se intrometer nessa aí, porque aquele cara é inteligente. Não, a China já pulou fora. Né? Então seria exatamente entre Rússia e Estados Unidos. Mas se não me engano, foi lá no programa no Rádio Livre, lá da Band, que tu estavas, eu não sei quem foi que comentou, acho que foi o Diego Casagrande, lá dos Estados Unidos, que comentou que a essa altura essas grandes potências já se acertaram. Estão deixando a bola rolando, mas já se acertaram. Agora, a grande dificuldade que eu vejo para, vamos dizer assim, para que não haja um desfecho trágico, ou seja, tudo aponta para um desfecho trágico, porque a Venezuela virou um narco-estado. Ou seja, o país está liquidado e a cúpula, o partido, que só para 5 ditadores e a Gleisi Hoffmann é uma democracia, está sobrevivendo do tráfico. Então, assim, como é que eles vão organizar isso aí? Os caras são traficantes. Os enteados do Maduro estão presos nos Estados Unidos, foram apanhados numa operação do DEA lá, que é o Drug Enforcement Agency, que é a agência antidroga americana. Pegaram os caras com 1 tonelada de cocaína, os caras estão presos, condenados nos Estados Unidos, não saem mais de lá. Enteados do Nicolás Maduro. Então, assim, está todo mundo envolvido no tráfico. Como é que eles vão fazer? Até eu escutei, se não me engano, o general Mourão dizer que tem que deixar uma porta de saída, né, para o Nicolás Maduro. Mas não é só para ele, tem um monte de gente que tem que sair junto. O que vai acontecer com essa gente? Eu vim ouvir do rádio agora, e geralmente o fim desses ditadores é, como é que foi o Saddam, o Gaddafi. O povo vai para cima deles. Então, assim, se ele aproveitar a oportunidade de dar o fora enquanto pode, tudo bem. É que o povo está tão subnutrido que é capaz Mas de não coitado, conseguir, né? as pessoas estão fugindo com porteira fechada e tudo lá, com fronteira, fechada. 800 conseguiram fugir para o Brasil. E na televisão apareceu uma cena de assim, um monte de gente fugindo para a Colômbia. 200 toneladas de alimentos estão em Boa Estão ali Vista esperando. e um caminhão venezuelano que entrou para abastecer. Quer dizer, o objetivo é matar o povo de fome, né? Não tem outro. Isso é crueldade misturado com doses de tortura, porque como é que faz isso para um ser humano?
É inaceitável. Não, e as pessoas não têm remédio, não têm comida. Não... E como é que os militares, tudo bem, eles recebem bem, eles são bem remunerados, mas como é que eles ficam do lado do só que tem uma Maduro, coisa, né? aí Porque é que eles estão está- ganhando. Mas eles têm famílias, familiares, amigos, conhecidos só que, que é- também estão nessa situação Aí tem uma coisa que terrível. eu li uma coisa na agência internacional que é o seguinte, ó. Quando o Chaves assumiu lá no começo da década dos anos 2000, não foi isso? 2001, se não me engano. O que ele fez? Ele juntou toda veio gente de Cuba, da União Soviética, da Rússia e tal, e eles fizeram um grupo de pessoas que juntou os militares venezuelanos, cubanos e tal, todos eles, e esses caras são fiéis ao chavismo. E estão ganhando dinheiro. Eles morrem, ok, os caras morrem pela causa. É. Nós sabemos disso, Acho eles que morrem o pela passe causa. é a parte financeira. É uma coisa de É uma ideologia. questão de causa. É, de causa, Esses caras, é. eles morrem pela causa. Por exemplo, assim, ó, na guerra da Indochina, quando os japoneses foram invadir o lado chinês, os japoneses eram milhões e milhões. Como não havia ponte e eles precisavam passar para o outro lado, eles morriam, os primeiros se atiravam para os outros passar por cima. Eles morriam assim. Então, esses caras são capazes de tudo. E eu li nessa matéria que esses oficiais venezuelanos, eles são fiéis ao chavismo, eles são fiéis ao Maduro por causa disso. Só que isso já está chegando num limite. E eles estão sentindo, e aí é que está a grande chance agora, né, Roxane, dessa coisa de o Maduro, de repente, entregar os pontos. Vai ser complicado, mas eu acho que vai entregar os pontos, porque ele está coado de tudo que é lado. E esses caras já estão chegando no limite que eles não aguentam mais na família, e eles começam também a ter dificuldades. Pois é. E eles estão, sabe o quê? Estão sendo boicotados pela tropa de baixo, pelo baixo clero, como a gente diz. Que esses caras também, a família estão passando fome. Estão pressionando, Muitas saíram. né? E desde o Chávez, lá no começo dos anos 2000, 5 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela. Aquele paraíso lá para vir para o Brasil, para a Colômbia, para o raio que eu parto, como diz o Bernardoni. Saíram de lá, 5 milhões. Agora, no Maduro, foram 3 milhões, mais 2 milhões com o Chávez. E em Cuba também é a mesma coisa. Agora, se tu vai ver como é que estão vivendo os caras do partido, né? O andar de cima. Tudo gordinho, né? Pode ver. Estão todos tudo gordinho, ricos. tranquilos. O Hugo Chávez deixou uma fortuna de $1 bilhão. O Fidel Castro também. Então, sim, eles estão muito bem, muito ricos. A filha do Fidel Castro está disputando a herança. Ela mora numa mansão em Miami, que ela é uma mansãozinha, $20 milhões a mansão onde ela mora, entendeu? Ela está pensando em se mudar agora, quando ela pegar o bilhão, né, da herança, que deve estar sendo disputada por outros e tal lá. Aí, então, acho que ela vai comprar outra casa um pouco melhor do que essa, né? Filha do ditador Fidel Castro. Aliás, ditador para o mundo, para o PT, não. Eu até vou ler para vocês um negócio aqui, se tu me permite. Aqui, claro, meu. Aqui, ó. Denunciamos a intervenção imperialista dos Estados Unidos com bloqueio econômico e sequestro de bilhões. Cuba, janeiro de 1959. Não. Isso é data de hoje. Sabe quem é que assina esse troço? PT, PSB, MST e CUT. Não falam nada. Eles estão apoiando o ditador Maduro. E aqui eles defendem a democracia. E tem mais uma coisa, né? Eu quero saber onde é que estão aqueles organismos internacionais de direitos humanos que quando morreu essa moça lá, que naturalmente que tem que ser curada... Manifesto em solidariedade ao governo venezuelano. Essa é a esquerda. Não é de 1959, logo no Réveillon, no dia 1º de janeiro, lá, quando derrubaram uma ditadura para instalar outra. Não, isso foi agora. Isso é de hoje. Agora eles não falam nada, essa petezada aí, esses puxadinhos do PT, sobre a fome que os caras estão passando lá, né? Isso eles não denunciam. E aquelas entidades Human Rights e tal, dos direitos humanos, a ONU, quando morreu a Marielle, que, enfim, era uma mulher digna, não precisava, não poderia ter tido esse destino, e os assassinos têm que ser encontrados e punidos exemplarmente, eles foram na ONU, foram nesse Human Rights, vem tudo aqui, todo mundo querendo colocar a sua pitaca no Brasil. Quer dizer, e agora, onde é que estão essas entidades? E ainda esses caras aí fazem isso, quer dizer, defendem o Maduro. As pessoas estão morrendo de fome, na miséria, e o PT está aplaudindo isso. É inacreditável. Qual é a moral que esses caras têm para fazer o que fizeram no Brasil, fazerem isso aí? A ideologia política, ela tá para ali com a crença religiosa lá dos talibãs, não sei o quê. Isso eu tenho uma dificuldade de compreender. Defender é indefensável. Isso aqui, até para vocês verem, vou dar a fonte, aqui está no site O Antagonista.
PT, CUT, MST e a solidariedade ao governo venezuelano. É a manchete. O cara Que ainda bota assim, barbaridade. acredite, porque é inacreditável. Está escrito assim, As pessoas acredite. estão morrendo, estão ficando... PT, PSB, doente. MST, CUT e afins lançaram hoje um manifesto em solidariedade. Não tem remédio, não tem alimentação, não tem nada. Como é que pode defender um governo que destrói uma população? Não, destruiu o país, é 80% acima Está da linha de matando essa pobreza. população. Aliás, Previsão de inflação, 10 milhões É tão por cento. Eu nem surreal sei que o a que é gente isso. não consegue compreender. 10 milhões por cento não tem como. Na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve uma inflação de 2 milhões por cento. O camarada levava, eu vi fotos, inclusive, né? Estudei economia, estudei essa parte. Os caras levavam um carrinho de mão, cheio de dinheiro, para trocar por um saco, por um Litro de leite. um quilo de arroz. Quer dizer, a Venezuela está pior que isso. Em primeiro lugar, o cara tem que levar esse carrinho se tiver dinheiro, mas não tem o que comprar. Quer dizer, os caras estão morrendo de fome. Isso aí é uma questão humanitária internacional. E isso que eu disse, onde é que está a ONU? Onde é que estão as human rights da vida? Tá? Esses daqui, internamente, que qualquer coisinha que o Bolsonaro fala, os caras vão para cima e cobrar isso, cobrar aquilo. E agora? Porque é do PT, pode fazer isso aí? Porque é da esquerda, pode? Esse é o problema. A aliança esquerda perdeu o rumo no Brasil, não sei se vai readquirir. Exatamente por essa incoerência, essa hipocrisia. Não, e essa questão agora, vamos dizer, quem é que está sofrendo lá na Venezuela é justamente o povo mais pobre. Porque os mais ricos, os mais qualificados, eles fugiram muito antes. Eles foram os primeiros a ir embora. Eu conheci lá em Miami um venezuelano que fugiu com a família, ele era técnico em manutenção de plataforma de petróleo, né? Então, imediatamente ele arrumou um emprego no Texas. Até ano passado eu falei com ele está muito bem, ganhando bem, está feliz da vida. Mas era um cara preparado, se mandou antes. Então, quem foge primeiro é aquele que tem dinheiro ou que tem grande qualificação. O que fica é o mais vulnerável. Então, quem está lá hoje é o mais vulnerável. Quem conheceu a Venezuela, como eu conheci lá em Caracas, por exemplo, a Venezuela, por sinal, de todos os concursos de Miss Universo, a Venezuela teve 8 misses. A mulher venezuelana, ela só perde para uma mulher, que é a gaúcha, que é mais bonita que ela. Não é gaúcha, tá bom? Não é gaúcha. Que a mulher venezuelana é linda, é maravilhosa. A Venezuela, Caracas é uma cidade extraordinária, linda, linda, linda. Acabaram com Caracas, acabaram com a Venezuela, acabaram com a autoestima do povo venezuelano. Quer dizer, querem mais o quê? Em nome Esse é o modelo. quê, né? Em nome do quê? Acabaram em nome Mas do isso comunismo? é um projeto, nós sabemos muito bem, que é um projeto. Quando acabou a União Soviética, lá em 81, o que eles queriam? Antes eles quiseram o quê? Em 64, aqui no Brasil, eles queriam implantar o comunismo aqui. O Brasil seria o polo a partir da qual se formaria essa União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que o PT quis construir com o Fórum de São Paulo. Tá? Então, eles nunca abandonaram essa ideia. De agora, como a União Soviética não existe mais, o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles querem criar aqui ainda no Brasil. Estão insistindo em criar isso. Por que o Putin está nessa briga aí? Porque ele é um dos líderes dele. É, que a Rússia também é uma ditadura disfarçada de democracia. Disfarçada de democracia. É o mesmo que o Brasil. E é por isso Sim, que ele o Brasil apoia... é a democracia. É o mesmo que o Brasil. O Brasil, Hoje, até o dia do impeachment, vamos dizer até o assim, impeachment, até o impeachment, era uma república socialista disfarçada de democracia. Aliás, o general Heleno tem uma frase que diz: a pior ditadura é aquela que vem disfarçada de democracia. E é o que nós temos aqui, começando por 59 mil caras com foro privilegiado, o que já cria uma casta que não tem nada a ver com democracia, onde todos são iguais perante a lei. Aqui está só ali no artigo 5º e morreu ali, porque não existe isso. Quer dizer, É verdade. De fato, não tem. agora está lá um camarada do ministro do Turismo aí, pedindo foro privilegiado. Mas que isso? Agora estão falando também desses laranjas, que do PSL, não Sim, sei, estava... sim. Mas comparado Bom, comparado ao que roubaram Ao antes, que roubaram, não é não é nada. Mas nada. o que eu digo, como é que tu resolve o problema? Tu acaba com o fundo partidário, quer dizer, cada partido que vai buscar o seu dinheiro. os seus recursos? Claro! Procure os seus Por que eu recursos. tenho que pagar Claro, esse fundo claro. de 3 bilhões de reais? E é por isso que surge esse partidinho pequenininho. Claro, e agora tem 75 partidos na fila. Novos partidos. Candiota, eles não querem, eles criam partido não para disputar a eleição, para ganhar cargo, não, eles criam para disputar verbas do fundo partidário. Porque aí eles pegam esse dinheiro e negociam com os partidos maiores. Eu quero ver acabar com esse troço, porque Esse é o negócio. se o Bolsonaro se elegeu com 2 milhões, né, parece que foi o que ele gastou, né? 2 milhões. Algo em torno de 2 milhões, ele até devolveu o Que aqui dinheiro. vereador em Porto Alegre gasta 3 milhões. Pô, mas então é possível.
Está provado que é possível. Então, se esse cara conseguiu se eleger com 2 milhões de reais, acabou o fundo partidário. Agora, quero ver aprovar essa. Aí é o problema. Bom, a Algaier Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. A Algaier vai para 36 anos. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdios de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado ali perto da PUC, o prédio conta com um salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar na Algaier Engenharia. Visitei lá, sempre digo com Algaier, olha, é uma obra maravilhosa, uma obra futurista, né, uma obra fantástica que dificilmente vai encontrar em Porto Alegre uma outra igual, né, pelos traços, por tudo, pela arquitetura. Realmente vale a pena esse selo, né, da Algaier Engenharia. Kimura Car Care, especialista em cuidados automotivos. Telefone 99606-6565. Não deixa, olha aí, ó. Tem carro antigo, candidato, ou só tem carro super moderno? Eu tinha até, mas vendi. Eu tinha olha um só, Volvo. Volvo, é. Carros maravilhosos aí, ó. Tu sabe que esses carros estão sendo cada vez mais valorizados, né? Isso aí que carro é esse aí? Isso é um Porsche. Porsche, né? Que legal. Porsche. Eu tive um Caramanguia que era mais ou menos parecido com esse aí. É mesmo. Caramanguia TC. Eu tive um Caramanguia TC também. Caramanguia TC. Eu achei que era o meu Caramanguia, era um amarelinho também. Eu tive um branco. TC 72, se não me engano. Eu tive um 74. E era branco, e um amarelinho como aquele ali. Agora, realmente, olha aí, ó, chega lá no Kimura, né? Você tem necessidade de deixar o seu carro assim, em alta conta, olha, bancos estofados, estofamentos, tudo. Recuperando o banco. Recuperando o o banco. direito é o não recuperado, o esquerdo é o recuperado. Recuperado. Então, recupera tudo, quer dizer, ele recupera tudo no carro. Sai o carro novinho, folha. Roxane, qual é o carro que tu tem aquele? Eu tenho metade de um carro. Metade de um carro? Tem o Smart. Smart. Toda vez que eu mando lavar, eu quero desconto. Só isso é o tamanho do carro, né? E o carro dela é bem estiloso, Olha aí, tem até umas aviões, ó. cores Tem diferentes. aviões, né? Realmente o Kimura vale a pena você investir lá porque vai atender toda a sua necessidade, sobretudo para... Eu sou um cara que gosta também do carro muito bem lavado. Tem pavor quando começa a chover, o cara lava um dia, chove no outro, né? Aí outro dia tu sai e tem que lavar de novo, né? Porque carro sujo não dá. E Kimura coloca o seu carro aí em dia, né? Quer dizer, eu acho uma coisa espetacular. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Falando em previdência, essa reforma da previdência do país, tem muita gente criticando aí, quer dizer, o processo de capitalização, em primeiro lugar, não é para quem já está, é para quem vai entrar no processo. E o cara vai optar, ele vai aceitar ou não. Quer dizer, lá no Chile aconteceu, houve uma distorção toda, por quê? Porque foi mal gerido. Todo negócio mal gerido, ele acaba sendo prejudicado, ele dá prejuízo. Então, um processo de capitalização é o melhor que tenha, mas desde que ele seja bem gerido. Por exemplo, aí, ó, os fundos de pensão. Os fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios foram usados politicamente pelo PT e eles davam absurdos lucros, permitindo e garantindo que os seus associados, funcionários do Banco do Brasil, Petrobras, Correios e Caixa Econômica Federal, pudessem receber as suas aposentadorias, suas pensões tranquilamente. Hoje estão totalmente comprometidos. Por quê? Mau gerenciamento, injunção política que o PT fez nesse fundo, faliu os fundos. Bem feito para o pessoal desses fundos aí, que votaram no PT, votaram sempre neles, foram aparelhados por isso e acabaram agora, né, tendo esse resultado aí por apostar nessa bandidagem toda. Bom, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100. Rogério, tem alguma novidade na área trânsito, alguma coisa aí? Novidades lá do Detran. Detran. Começou agora a fazer o parcelamento das Mas multas, é legal. taxas, IPVA, porque antes até aquelas pessoas que tinham valores em atraso conseguiam fazer parcelamentos do IPVA junto à Secretaria da Fazenda. E desde agosto de 2018, por força de uma resolução, a 697,
se permitiu que os órgãos de trânsito pudessem fazer o parcelamento também dos valores que eram atinentes à questão das multas. Por quê? Né? Várias infrações começaram a ter valores elevados, né? Essas questões que envolvem, por exemplo, embriaguez ao volante, uma infração dessa está quase R$3.000, né? Muitas vezes muito mais do que o próprio IPVA e licenciamento, né, que o veículo possui. Obviamente que essa possibilidade ela não está ainda amplamente difundida, por quê? Porque se trata de uma parceria entre o órgão de trânsito e empresas privadas que fornecerão esse financiamento. Todos os encargos serão por conta da pessoa que aderir a esse financiamento. O órgão de trânsito não terá custo algum e a pessoa que fizer o financiamento com essa empresa, a empresa paga o Detran e ele vai receber lá os seus documentos. É como se fosse fazer um financiamento num banco externo. Aliás, essa é a minha dica, que como vai haver incidência de juros e demais taxas, que o cidadão que tem a necessidade, que não vai ter os valores em espécie para pagar tudo de uma vez, pesquise junto à sua instituição financeira se daqui a pouco tem condição de ter uma taxa mais vantajosa do que essa que é oferecida por essas empresas que estão lá vinculadas. Eu sempre critico muito essa mistura do público e do privado, né? Essa resolução também permitiu que essas empresas possam se estabelecer fisicamente nos mesmos ambientes em que o órgão de trânsito tem o seu atendimento. Por exemplo, os CRDs, os CRVAs, os CFCs, o Tudo Fácil, ou seja, tudo que é lugar que o Detran possa permitir, né, que tem essa necessidade do fornecimento desse serviço, lá a empresa privada vai estar lá com seu guichezinho bem bonita, oferecendo o serviço para o cidadão. Eu tenho... a minha grande pergunta nisso tudo é tentar entender por que se faz hoje, se permite que uma penalidade, como é a multa, que tem que ter um caráter educativo, né? Por que se permite um parcelamento? Alguns estados tentaram fazer isso. Por quê? Porque IPVA é um imposto estadual e, portanto, de competência do estado, né, de cada estado. Mas eles tentavam fazer o parcelamento e tentavam fazer isso em relação às multas e não podiam por conta que se trata de uma matéria de regulamentação exclusiva do âmbito federal, Congresso Nacional, né? E por conta dessa natureza das penalidades não se deixava que pudessem ser parceladas, justamente porque é uma pena. É a punição por uma infração de trânsito que foi cometida lá por aquele cidadão. Dar este passo para trás, permitir que se faça o parcelamento, né? Ou seja, não faz o menor sentido, o Detran não ganha nada com isso, ele só permite, ele só dá mais uma sensação de impunidade para aquele cidadão que, de uma certa forma, quando se pensava, vai pesar no bolso, ele vai mudar o comportamento, bom, tá, pode até pesar, mas agora ele vai parcelar. Com certeza. Né? Esse é o recado que o órgão de trânsito está dando quando ele permite essa possibilidade. Então, minha crítica vai nesse sentido, né? Eu sempre gosto de dar o pitaco do outro lado. Não vale a pena, quer dizer, não adianta só educar se não punir, né? Exatamente. Eu sempre digo, a educação sem punição não tem valor nenhum. Né? Na escola, por exemplo, se tu for com competência, estudar e tal, você vai passar. Se não estudar, não vai passar, vai ser punido. E é capaz de ter alguém aí que está assistindo dizendo assim, essa pessoa vive numa realidade fora da realidade. Por quê? Porque ela não sabe o que é pagar R$3.000 na bucha. É só não... Mas aí é só não cometer infração. É só não cometer infração, tá certo. Né? É muito simples. É verdade. Bom, Hotéis Plaza São Rafael, localizado aqui no centro histórico da cidade, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho. Sempre inovando para melhor receber você. Aliás, o Plaza São Rafael realmente ainda é uma grife que não está completamente, que está completamente integrada na cultura do gaúcho e daqueles que nos visitam e que tem história com o Plaza São Rafael. Quem vem a Porto Alegre, eu me lembro que na década de 70, eu já desde lá frequentava o Plaza São Rafael, o Plaza é uma grife internacional. E o Plaza São Rafael em Porto Alegre, pela localização que ele tem, ali no centro da cidade, perto do aeroporto, perto dos poderes, perto do centro histórico da cidade, ele exerce ainda esse fascínio, né? De gente que ainda sempre vem aqui no Rio Grande do Sul e quer conhecer e se hospedar no Plaza São Rafael. Telefone lá do Plaza São Rafael, 32-27000. Bom,
Micheline, se eu quiser obter cidadania italiana, a coisa não está muito boa por aqui, né? Sabe como é que é, né? Então, e se eu fizer isso através do investimento, eu consigo lá? Não. A cidadania italiana tu não consegues através do investimento. O que tu consegues através do investimento é o visto de residência. Então, a cidadania, não. E visto de residência por algum tempo, por um período? Não, o visto de residência, sim, um período pode morar mais de um ano lá, mais de um ano. Depende do valor que tu investires, 500 mil reais, tu consegues um visto para residir na Itália, mas não a cidadania, entendeu? Bom, me diz uma coisa, então a alternativa é a seguinte, eu como sou viúvo, né, posso casar ainda, né? Com certeza. Casa com uma italiana. Casa Casar com uma italiana. né? Casar com uma italianinha, o que tu acha? Então, eu casei, visto e também cidadania. Tu podes adquirir a cidadania italiana por casamento. Atenção, italianinhas. Atenção, italianinhas. Cuidado com o interesse aí, hein? Atenção, italianinhas. Se bem que eu preferia realmente a França, né? Inglaterra, Itália, não tanto a Itália. Itália é E maravilhosa, mas também. um ponto que é interessante para pedir a tua cidadania italiana, se ela é muito mais fácil se ela for por direito sanguíneo pela linha paterna. Se tiver mulher nesta linha, na sua árvore, tiver uma mulher italiana, esta italiana tem que ter tido um filho após 1948. Se ela teve antes, não é italiana. Mas que barba, que Por quê? complicação, Por né? causa da Constituição italiana, que foi desta data. Então tem Mas que... o homem pode. Sim, o homem pode. O homem pode. Por que O essas homem coisas? direto, é paterno direto. Porque a mulher não tinha o direito antes, né? Na Itália. Então, ela perdia, no momento que ela casava, ela perdia a cidadania dela. Então, o que é o mais importante, após o nascimento desta mulher italiana, se esse filho dela nasceu após 1948, tu tens o direito de pedir a tua cidadania italiana. Tu és o neto, o bisneto. Se foi antes, não tem o direito. E a Holanda? E se tiver essa mulher, se faz um pedido direto na Itália. Tem um processo que se faz no Congresso italiano para reconhecer essa linha materna e esse direito de Pela experiência que tu cidadania. tens dos países europeus lá, esses países de ponta, né? Qual é o que é mais fácil tu conseguir cidadania? Tu tens essa... Olha, Silvio, cada país tem o seu protocolo, a sua regulamentação. O que eu acho, o Portugal tá... Apesar de que agora houve uma mudança em 2018 para netos, né? O neto de português, ele tem que provar o vínculo afetivo com Portugal. Aí, então, está um pouco mais complicado. Mas a italiano, por exemplo, se o imigrante chegou antes de 1904, ele já tem que ter feito um registro no consulado ou ter ido para a Alemanha. Ele não pode ter ficado 10 anos seguidos no Brasil. Então, cada país tem a sua exigência. Mais fácil, o que é melhor entender é o que é o mais fácil para eu conseguir o visto para eu morar naquele país. E tu morando, por exemplo, 5 anos consecutivos em Portugal, tu consegues a cidadania portuguesa, morando. Mas para morar, tu tem que ter o visto. E para cada objetivo é um tipo de visto. Se for para estudar, ou para abrir uma empresa, ou para trabalhar, prestar um serviço, comprar um imóvel, tu tens o direito de residir legalmente dentro do país. E depois que residiu 5 anos, tu pode requerer a tua cidadania. Se tu tiver 5 anos de green card, tu pode pedir cidadania. Pleitear O problema é cidadania, tu conseguir o green card. Bom, Não, já Portugal já está mais Portugal acessível tá com o mais brasileiro, Mas né? a Portugal já teve melhor também. Portugal agora está limitando um pouco, tá todo mundo indo para lá, né? Pelo menos aqui no Brasil. Porque lá está a maioria tá indo pra lá. maravilhoso, Porque lá tá né? bom, né? Todo mundo quer ir pra lá. Eu acho que o que conta mais é a Aliás, segurança, né, É onde Silvio? vai o nosso Gilmar Mendes, né? Segurança e Pois, idioma, né? Porque em outros países, infelizmente. em outros países tu teria dificuldade de idioma. Em Portugal tu não tem problema do idioma. Gilmar Mendes, qualquer coisinha tem em Portugal, né? Não sei por que ele não vai lá para as praias do Rio e tal, aquela companheirada toda ali com um fuzil na mão, ali que Sabes ele que defende. desculpa, sabes que tem que fazer a comprovação do conhecimento da língua, né? E nós brasileiros, como falamos o português, a gente tem que mostrar um dos documentos a serem apresentados para o pedido de cidadania
de cidadania, não visto. O português é o teu desempenho, teu histórico escolar. Pra Que ver daí se tu prova tirava que nota tu boa em português. estudaste língua portuguesa. É, tem o cara Mas que ele não sabe. fala da facilidade da língua porque ele nunca viu um português falando rápido. Ah, não. Olha, eu vou dizer que Sabe o que é? Um dos meus melhores amigos é português, o Antônio Luiz dos Santos Rainha. Não sei se ele está nos ouvindo. Então, como é meu amigo há muitos anos, eu me acostumei Candiota, é difícil. Eu assisti uma aula do diretor da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito, uma aula de Direito Luso-Brasileiro, História do Direito Luso-Brasileiro. Eu entendi, olha, vou dizer bem sincero, 50% que ele falou, 50% eu não entendi. Porque é muito rápido. Então eles falam. E aí nossa, como é que pode? Mas Tem o que argentino acostumar também, o né? ouvido, O argentino né? também tem umas áreas aí, Córdoba, por exemplo, tem uma região ali que o pessoal fala muito rápido também. É eu difícil também de não tu, entendo. de tu entender, não? O argentino, mesmo que o argentino, né? Tem que habituar o ouvido, né? Eu digo assim, que o pessoal que acha que sabe inglês, quando você ouvir entender a previsão do tempo no rádio, Em inglês, aí não, tu tá já falando inglês. passou. Aí tu tá falando inglês. Porque é muito Já tem o difícil. selo, assim, É, já sei aí falar tu vai. Há uma diferença só, é que como são países, eu vou falando um, depois outro, não sei se a pessoa está acompanhando, mas, por exemplo, tu pode casar com a italiana e tu pode pedir a tua cidadania italiana. Eu sou casada com um alemão, eu não posso pedir a minha cidadania por casamento, eu tenho que residir na Alemanha 8 anos. Cada país tem uma característica. Tem amigas italianas? Não é tão ruim, né? Dá Tem pra uma- morar. Acho que dá. Tem Não, umas mas o amiguinhas- problema é que eu, como cônjuge, eu tenho que Morar com demonstrar a língua, não conhecimento. Eu tenho que ter o básico do alemão. Então, claro, morando lá 8 anos, depois tu Vai adquire, aprender. né? Mas tem que morar 8. Agora, eu acho que o Ele alemão- casa... Vou apresentar umas Eu acho que o amiguinhas alemão, italianas. acho que o alemão eu nunca ia entender. Eu entendo japonês e chinês. Agora, o Alemão alemão, é difícil, alemão. não, o alemão é muito complicado. É muito difícil. Eu também acho. Eu bem falei complicado. francês, eu fiz coisa francês. Então, hoje eu não sei bolhufas. Sim, Aliança enferrujou, Francesa. enferrujou. Aliança Francesa, então tu vai, tu entende. Agora, o negócio é aquela coisa de treinar, né? A única coisa que tu não precisa treinar é bicicleta. Andou uma vez, vai andar sempre. Mas eu estudei francês também e não sei mais nada. Não sei nada. Eu fiz aliança francesa, eu sabia falar francês, era maravilhoso. Agora, inclusive, interpretava muitas coisas lá no Plaza São Rafael, quando vinha a gente da França, eu chegava lá, era contratado e fazia a interpretação. Adorava um filme da Bardot, né? Hã? Adorava um filme Filme da Brigitte Bardot. Agora, eu lamento. Mas ela nem ter- precisava falar francês ali, né? Não, a língua Ela tá dela, viva a língua ainda, dela, né? a outra, deixa eu falar. Esquece, abafa. Esquece. Mas, na verdade, eu te pergunto uma coisa. Assim, esses degradados, imigrantes que saem desses países de conflito e tal, eles entram lá na Itália, digamos. Eles têm direito a ter cidadania? São refugiados, né? São refugiados, que- eles têm direito. Os que saíram Os caras, agora... os caras a Itália é obrigada, digamos, a Itália. Esses a que França, desembarcam lá, que daqueles desembarcam no barcos Mediterrâneo de lá. refugiados lá. Não, eles entram lá, são obrigados a Não, receber. cidadania não. Eles Cidadania são é por obrigados a receber, mas sangue. há algum tempo eles poderão ter, digamos, tendo entrado nessa condição, eles poderão ter o direito... Há muito tempo, mais de 5 anos no mínimo, mas ele tem que estar, aí é que tá, ele tem que ter entrado legalmente, e essa parte que entra do refugiado, ele não é legal, né? Lá nos Estados Ele Unidos, não tem a documentação dele legalizada, cubanos, a entrada dele do país é Os legalizada. cubanos que conseguem pisar em solo americano, eles recebem o asilo. É diferente recebem de o asilo. tu fazeres o pedido. E eles vão ficar, no mínimo, 5 anos para poder pedir a cidadania. No mínimo, 5 anos. No mínimo. Esse João 5 Willis, anos. por que ele não pede a cidadania A chinesa, venezuelana, eu acho que era japonesa? bom. Venezuela, a democracia que eles tanto Ele gostam. poderia ir para lá mesmo, né? Porque Cuba ainda é uma ilha paradisíaca, etc. Tal, né? Uma coisa que tem que lembrar, sempre, quer morar em Portugal, entra de forma regular, não entra no país como turista e depois, eu estou lá, daí eu vou ver. Aí eu vou me tornar europeu, aí eu Aí vou é que é ver como problema. é que eu fico. Não faz isso, faz da forma certa. Pede o visto aqui no Brasil para entrar regularmente lá, que senão o que pode acontecer? Retorna para o Brasil. E aí não leva E eles nunca costumam mais. negar Nossa, visto aqui? né? Vocês sabiam que em Lisboa tem um... Não, os que pedem por aqui.
O quê? Porque os vistos americanos são difíceis. difícil. Olha, pode acontecer de ser indeferido. Pode acontecer. Se eles acharem, principalmente para tu tá falando do visto. Pode acontecer. Prova que tu não, esse aqui não vai querer abrir empresa nenhuma em Portugal, ele só quer usar esse visto para fazer nada, para tirar emprego de quem está precisando. Bom, português. nós estamos Pode, chegando sim. ao encaminhamento final do programa, nessa sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, né? Em Porto Alegre são, olha, horário brasileiro, 20 horas e 20 e 10. 10 minutos, quase 11, né? 20, quase 11. E eu desejo para todos, agradecendo aqui, Cláudio Candiota, pela tua presença. Bom fim de semana, Cláudio. Obrigado para ti Vai também. viajar ou não? Vai sair por aí ou não? Não, vou ficar aí. Porto Alegre. eu vou- Na piscina. Curtiu o ficar calor aí? trabalhando. Micheline, obrigado pela tua presença. Obrigada, aqui. Um abraço eu no que maridão, agradeço. né? Abraço no maridão, estou chegando. Oxane, obrigado pela tua presença. Bom fim de semana para todos vocês. Você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela honra da sua presença aí conosco também, né? Há 26 anos aqui com a atividade. Uma boa noite de sexta-feira, belo fim de semana. Segunda-feira aqui, 19 horas na RDC TV, o programa Atividade estará com você. Até lá.